As distrofias musculares são doenças hereditárias que se caracterizam por alterações degenerativas dos músculos esqueléticos. Existem mais de 30 tipos diferentes de distrofias musculares, cada uma tem suas particularidades, determinados grupamentos musculares são mais afetados do que outros. Em algumas dessas doenças existe também um comprometimento da musculatura cardíaca, gerando então um comprometimento da função de bombeamento do sangue, levando à insuficiência cardíaca, além das manifestações de fraqueza muscular e atrofia da musculatura, que são as características principais das distrofias musculares. Algumas formas de distrofia muscular também são acompanhadas de alterações neurológicas degenerativas, como crises convulsivas e declínio das funções cognitivas, podendo levar à demência. Mas neste vídeo aqui especificamente eu vou falar sobre uma forma de distrofia muscular que é denominada calpainopatia. A calpainopatia antigamente era denominada distrofia muscular de cinturas recessiva. E por que distrofia muscular de cinturas? É uma doença degenerativa da musculatura que afeta principalmente os músculos da cintura escapular, ou seja, do ombro, levando a uma fraqueza da musculatura do ombro e dos membros superiores, dificultando a elevação do braço acima do nível dos ombros. E também o comprometimento da musculatura pélvica, que inclui os músculos do quadril e também da parte mais superior dos membros inferiores, ou seja, a parte proximal dos membros inferiores, os músculos da coxa, mais especificamente da região anterior da coxa, além dos glúteos e outros músculos que são muito importantes para a caminhada, para a manutenção da postura correta. Então, as pessoas que são portadoras de calpainopatia, como é uma doença de herança autossômica recessiva, ela pode afetar tanto homens quanto mulheres, mas por ser recessiva, de modo geral, o pai e a mãe da pessoa afetada não apresentam sintomas. Então, os sintomas podem surgir em qualquer momento, desde a infância até a idade adulta, e são caracterizados então principalmente por diminuição de força nos ombros, a elevação dos membros superiores e dificuldade para caminhar, dificuldade para correr, dificuldade para se levantar quando a pessoa está no chão ou quando cai, dificuldade para subir escadas, e isso vai se tornando progressivamente pior até que depois de, em média, 20 anos de evolução da doença, a maior parte das pessoas está limitada à cadeira de rodas por impossibilidade de se locomover. A calpainopatia não afeta o músculo cardíaco e não é acompanhada de alterações neurológicas degenerativas e, portanto, também não leva ao desenvolvimento de demência ao longo do tempo. Mas ela pode, muito raramente, afetar a musculatura respiratória, levando então ao desenvolvimento de insuficiência respiratória e necessidade de uso de aparelhos para manter a vida da pessoa, porque senão não existe nesses casos a possibilidade de oxigenação suficiente sem a ajuda de aparelhos, né? Então, anteriormente, a calpainopatia era chamada de distrofia muscular de cinturas recessiva do tipo 2A. Era uma classificação alfanumérica para diferenciar de outros tipos de distrofia muscular hereditária que tinham outras formas de herança. E especificamente essa calpainopatia, ela é decorrente da mutação de um gene que é responsável pela a produção de uma proteína que é chamada de calpaina 3,
E a calpaína 3 é uma proteína muito importante para o funcionamento das células dos músculos esqueléticos. Ela tem várias funções e é muito difícil a gente explicar todas as funções da calpaína sem falar da contração muscular. Quando o músculo esquelético está relaxado, o cálcio, que é muito importante, é fundamental para a contração do músculo, ele é armazenado dentro das células musculares numa estrutura que é chamada de retículo sarcoplasmático. Então, o músculo relaxado, o cálcio que está dentro da célula muscular, ele não está livre, ele está armazenado dentro de uma estrutura. Quando existe o estímulo do nervo sobre o músculo para que haja a contração muscular, esse cálcio precisa ser liberado dessa estrutura, que é o retículo sarcoplasmático, tem que ser liberado dali de dentro, passar para o citoplasma, onde ele vai encontrar as proteínas actina e miosina, que se deslizam umas sobre as outras em camadas, e isso então leva à redução do comprimento da célula muscular, que é uma célula alongada. Essa passagem do cálcio de dentro desse compartimento do retículo sarcoplasmático para o citoplasma da célula é feita pela interação de várias proteínas, mas uma das mais importantes é um poro de cálcio que existe na superfície dessa estrutura do retículo sarcoplasmático e que é denominado RYR1. Essa proteína, esse poro de cálcio, ele se abre quando dá a chegada do impulso elétrico do nervo no músculo. Então, isso comanda a abertura desses poros de cálcio no retículo sarcoplasmático e aí, então, o cálcio que está armazenado ali dentro consegue passar para o citoplasma e alcançar as proteínas actina e miosina para determinar a contração dessas fibras presentes na célula muscular. Bom, existem outras proteínas que são muito importantes para o controle da movimentação do cálcio nesse processo de contração e relaxamento. Existe uma outra proteína na superfície também do retículo sarcoplasmático que se chama proteína cerca. Essa proteína é responsável por capturar de volta o cálcio livre no citoplasma que promoveu a contração da célula muscular, capta de volta então a cerca, capta de volta o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Com isso, o cálcio se desliga das proteínas actina e miosina e as fibras então dessas proteínas vão deslizando, se afastando umas das outras e com isso a célula fica no seu formato alongado novamente, ou seja, o relaxamento muscular. Existe uma outra proteína também importante para controlar a quantidade de cálcio dentro da célula, que é a chamada de proteína NCX. A proteína NCX fica na superfície da célula muscular e ela pega o cálcio que está livre no citoplasma e que não está sendo necessário mais para a contração da musculatura, essa proteína expulsa o cálcio de dentro da célula muscular para fora. Então existe um mecanismo de guardar o cálcio dentro do retículo sarcoplasmático durante o relaxamento muscular, mas quando chega um impulso nervoso, esse cálcio tem que sair daquele compartimento, alcançar o citoplasma, provocar a contração muscular e na hora que termina a contração muscular, o cálcio fica solto, ele tem dois caminhos para ser removido da actina e miosina. Um é entrar de volta dentro do retículo sarcoplasmático e o outro é ele sair da célula e não ficar mais ali dentro provocando a contração. Pois bem, a mutação da proteína calpaína 3 afeta o funcionamento de todas essas proteínas que eu citei.
Então, afeta o poro de cálcio RYR1, ou seja, a mutação da calpaína 3, ela dificulta a saída do cálcio de dentro do retículo sarcoplasmático para o citoplasma e, com isso, compromete a capacidade de contração da fibra muscular. E é por isso, então, que a calpainopatia, essa distrofia muscular, é acompanhada de diminuição da força muscular. Mas, além disso, a calpaína 3 também interfere na atividade da proteína cerca, que é responsável por, no momento que vai ocorrer, então, o relaxamento da contração muscular, a proteína cerca remove o cálcio do citoplasma e joga de volta para dentro do retículo sarcoplasmático. A proteína calpaína 3, prejudicando o funcionamento da proteína cerca, vai então dificultar a entrada do cálcio de volta no retículo sarcoplasmático. Isso vai comprometer as futuras contrações musculares, porque é necessário liberar o cálcio para a contração muscular. Existem proteínas que removem o cálcio de dentro da célula e jogam para o lado de fora. Uma dessas proteínas, que é a NCX, ela tem a sua atividade atrapalhada, perturbada pela mutação da calpaína 3. Então, a célula muscular não consegue eliminar, durante o relaxamento muscular, não consegue eliminar o cálcio livre que está dentro da célula, eliminar para o lado de fora da célula. Então, o que se tem é que, na hora de contrair a musculatura, falta cálcio. Na hora de relaxar, existe um excesso de cálcio em comparação com os níveis normais de cálcio nessa fase do processo de contração e relaxamento. Então, no relaxamento, acaba ficando uma concentração mais alta do que deveria. Esse excesso de cálcio no momento em que a célula muscular está relaxada, ele acaba levando a uma série de alterações. O cálcio interfere no funcionamento de uma quantidade enorme de enzimas e de outras proteínas que são muito importantes em vários aspectos. Uma das consequências mais sérias, e que parece que está assim como um epicentro dessas alterações celulares que acabam levando à morte da célula muscular na calpainopatia, é que o cálcio em excesso interfere no funcionamento das mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, que são muito importantes para o processo de contração muscular. Mas a danificação das mitocôndrias, além de prejudicar a produção de energia para a contração muscular, ela também acaba facilitando a morte das células. As mitocôndrias, no processo de reações de oxidação, geram radicais livres, e esses radicais livres precisam ser controlados e destruídos ali mesmo na própria mitocôndria. O cálcio em excesso dificulta a produção de energia e o combate aos radicais livres. E os radicais livres começam então a danificar as mitocôndrias e impede também a renovação das mitocôndrias. Elas ficam defeituosas, podem inclusive desencadear um processo de morte da célula muscular. Esse processo então vai se perpetuando ao longo do tempo, lentamente mais e mais células musculares vão morrendo e vão sendo substituídas por um tecido fibroso, um tecido de colágeno, que não tem a capacidade de contração. Por causa disso, então, vai havendo uma atrofia progressiva da musculatura afetada e uma diminuição da massa muscular, além da diminuição da força muscular, que também vai sendo cada vez mais comprometida. Não existe um tratamento adequado, eficaz para a calpainopatia, embora estejam desenvolvendo tratamentos genéticos, mas eles ainda não fazem parte da realidade terapêutica para essa doença. Mas, conhecendo esses mecanismos celulares que são responsáveis pelo mau funcionamento da célula muscular e pela sua morte, é possível a gente tentar elaborar algumas estratégias para interferir nesse processo, retardando então
a degeneração da musculatura. E nesse sentido, é muito importante a gente falar de uma proteína chamada CREB, é um fator de transcrição. Fatores de transcrição são proteínas que as células produzem e que caminham para dentro do núcleo da célula, onde fica o material genético, e vão controlar a expressão ou inibição da expressão de determinados genes. Então, a atividade dessa proteína CREB tem uma série de efeitos que são muito importantes para a sobrevivência e bom funcionamento das células musculares. Então, por exemplo, a atividade da proteína CREB estimula a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, vai aí no sentido contrário do problema que ocorre na calpainopatia, que é a dificuldade de liberar o cálcio de dentro do retículo para a contração muscular. A atividade da proteína CREB também aumenta a atividade da proteína cerca, ou seja, da captura do cálcio de volta para dentro do retículo sarcoplasmático nos momentos do relaxamento muscular. Então, que é uma outra atividade que está perturbada na calpainopatia. Além disso, a atividade da proteína CREB também aumenta a eficácia da produção de energia nas mitocôndrias e estimula a multiplicação das mitocôndrias, o que é muito importante para poder manter a produção energética e a sobrevivência das células musculares. Existe também evidência de que a atividade da proteína CREB é importante para a reparação de danos no tecido muscular, através de estímulo das células tronco, que no caso do músculo são chamadas de células satélites, que têm a capacidade de se transformar em células musculares. Então, todos os tecidos têm uma certa quantidade de células tronco que restam do desenvolvimento nosso no período embrionário e que são células que podem dar origem a outras células mais especializadas. O músculo tem essas células, mas a gente não consegue, através de tratamentos farmacológicos, atuar especificamente nessas células, mas já se sabe que a atividade da proteína CREB é muito importante para ativar essas células e fazer com que elas se transformem em células de músculo esquelético. Então, a gente vê que ativar a proteína CREB é muito importante para tentar combater todas essas alterações principais que ocorrem na calpainopatia. Quem ativa normalmente a proteína CREB dentro das nossas células é uma proteína chamada proteína quinase A ou PKA. A proteína PKA ela é ativada por uma outra substância que também é produzida nas células, que se chama AMP cíclico. Só que o AMP cíclico ele é rapidamente destruído por uma enzima, um conjunto de enzimas chamadas fosfodiesterases. Então o que acontece? Para a gente aumentar a atividade da proteína CREB, a gente precisa aumentar a atividade da PKA. Para aumentar a PKA, tem que aumentar o AMP cíclico. Só que o AMP cíclico é produzido na célula e imediatamente ele é destruído por fosfodiesterase. Então, para aumentar a atividade da proteína CREB, o que a gente precisa fazer é inibir a atividade das enzimas fosfodiesterases. Uma outra questão muito importante é que, por um outro caminho diferente, existe um estímulo muito forte para a multiplicação das células tronco do músculo e a diferenciação dessas células em típicas do músculo esquelético. Esse outro caminho ele começa com a produção de óxido nítrico nas células. O aumento de óxido nítrico leva ao aumento da produção de uma outra molécula que é chamada de GMP cíclico. O GMP cíclico atua nas células tronco do músculo, diferenciando-as em células de músculo esquelético. Então, aumentar GMP cíclico é importante, principalmente para a regeneração do tecido muscular esquelético na calpainopatia.
Assim como o AMP cíclico é uma substância que é destruída por enzimas fosfodiesterases, o GMP cíclico também é destruído por enzimas fosfodiesterases. Então, esse caminho também pode ser enfrentado, modificado, através de inibição de enzimas fosfodiesterases. Existem mais de 11 tipos diferentes de enzimas fosfodiesterases no ser humano, mas no músculo esquelético existem apenas 3 tipos, que são a fosfodiesterase 1, a 4 e a 5. E como essas 3 enzimas, elas têm algumas particularidades, mas todas elas acabam levando à destruição de AMP cíclico e ou GMP cíclico, para a gente conseguir manter os níveis altos de AMP cíclico e GMP cíclico nas células musculares, é necessário inibir as 3 enzimas. E não existe um único produto, uma única substância, um único medicamento que tenha a capacidade de inibir essas 3 enzimas ao mesmo tempo. Então é necessário usar 3 substâncias, pelo menos 3 substâncias diferentes, para conseguir diminuir a atividade dessas fosfodiesterases 1, 4 e 5 e com isso aumentar a quantidade de AMP cíclico e GMP cíclico nas células, o que poderia trazer benefícios para o funcionamento dessa mudança de posição do cálcio dentro da célula muscular no processo de contração e relaxamento, que está perturbado na calpainopatia. Também é necessário, um outro caminho possível que deve ser associado, é estimular a produção de mais óxido nítrico, para também contribuir para o aumento de GMP cíclico e a regeneração muscular. Isso seria possível através de uso de alguns suplementos que podem aumentar a produção de óxido nítrico no nosso corpo. Também é necessário usar antioxidantes que tenham a capacidade de atuar especificamente nas mitocôndrias, combatendo a formação de radicais livres na mitocôndria e os danos que esses radicais livres provocam no funcionamento, na estrutura das mitocôndrias, porque isso é o que acaba levando à morte das células musculares na calpainopatia. Não é qualquer antioxidante que tem essa capacidade de atuar especificamente sobre as mitocôndrias. Existem alguns medicamentos já conhecidos, não são usados para essa finalidade, mas poderiam ser testados na calpainopatia, que têm a capacidade de estimular a multiplicação das mitocôndrias. Então isso também seria uma forma de compensar esses danos que essas estruturas da célula sofrem na doença que é a calpainopatia. Então, como eu digo, resumindo, para que se consiga atuar nessa doença degenerativa que afeta os músculos, provocando atrofia, diminuição da força e a fibrose da musculatura ao longo do tempo, seria necessário atuar em todos esses pontos simultaneamente. Isso não vai ser conseguido com um único medicamento, a não ser que se consiga uma terapia genética que seja realmente eficaz, embora sempre a terapia genética vai ter um custo muito elevado. E aí então fica essa possibilidade de se desenvolver algum tipo de tratamento baseado nessas evidências que a gente já tem hoje das alterações celulares típicas da calpainopatia. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.